vamos lá para o nosso projeto, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre o que seria esse projeto de texto, tá? E vamos aqui, né, ir mais a fundo, entender melhor o que é esse projeto, para que você, na hora da sua prova, você já vai raciocinando, né, com base no projeto, tá? Então vamos lá, o que é o projeto? É o esqueleto da sua redação. É um planejamento estratégico, tá? Ó, é um plano. Esse plano, gente, você pode fazer ele, né, escrito, tá? Ou pode ser quando você já tiver mais maturidade, né? Se já tiver mais a manha, né? Pegar as manhas das manjas dos Paranauê, você já pode fazer esse planejamento ali na sua cabeça, tá? Mas um ponto que é importante quando você estiver treinando, estiver se preparando, né? Vai fazendo plano na mão, tá? Você vai treinando em casa, com tranquilidade, certo? Vai aprendendo a usar os recursos, tá? As ferramentas, vai aplicando, vai experimentando com calma. E ao longo do processo você vai acelerando o seu processo de escrita, tá bom? Então vamos lá, é um planejamento estratégico que você faz antes de começar a escrever. Quando a gente fala aqui começar a escrever, seria do rascunho, certo? Porque o rascunho ele já vai ser uma execução desse plano. É no rascunho que você vai corrigir o plano, o projeto. Nem sempre, quando você desenha um projeto, ele se concretiza no rascunho, ele se materializa da maneira que você estava esperando. Você vai começar a perceber coisas inconsistentes, tá? E outra maneira da gente entender o projeto é que ele é um mapa que ele vai te ajudar a construir uma redação coerente. Olha lá a história da coerência, que se conecta com coesão, certo? Bem estruturada e com argumentos sólidos. Então, mais uma vez, a questão da argumentação, a questão de você construir, né, um texto com ideias bem colocadas, bem escritas, tá? Vai ser, né, um ponto importante da nossa fala, da nossa aula, tá? Vamos lá. Garantindo que você não se perca durante o processo. Ó, não se perder é importante, tá? Então, o aluno aí que fica, né, perdido, ele fica ali sem saber, sem ideia. Esse tema eu nunca ouvi falar desse tema. Nunca imaginei, aí vamos pegar aquele tema lá, né, do Enem. Nunca imaginei que uma pessoa que não tem documento poderia, né, tá ali com um problema de acesso a serviços de saúde, né? Eu achei que, né, todo mundo era cidadão, independentemente da sua situação, né? Então, o tema do Enem, que foi sobre essa questão da documentação, vai mostrar, vai convidar a gente a refletir sobre a importância de você ter um registro, de você ter um certidão de nascimento, de você ter um RG, porque é através desses documentos que você vai ter acesso aos serviços de saúde, vai ter acesso à Bolsa Família, vai ter acesso, né, a fazer um cadastro no SUS, né? Você vai se vacinar, ter seu cartão de vacinação, tá? Então, tem temas, tá, que são problemas sociais, mas que as pessoas nunca pararam para pensar, tá? E o Enem é mestre nisso, né? É mestre em trazer, né, temas, né, que as pessoas, né, no geral, de maneira geral, elas nunca pararam para pensar. Vamos ficar atento aí também, né, em temas que estão fora do radar, certo? Por que é importante eu ter esse projeto? Tá? Vai garantir coerência, vai garantir você manter o rumo, ficar no mesmo trilho de raciocínio, de ideia, tá? Então, esse projeto é o que vai dar o norte, é o guia para você, certo? E aí evita que você finalize a redação trazendo coisas, temas, uma solução, até mesmo para um problema que você não discutiu, né? Então, tem que ficar atento a isso. Ó, ok? Outra coisa importante é organização, certo? Então, a base, né, para uma boa argumentação é a organização. Tem por quê? Competência 3
competência 3 vai tratar justamente da seleção e organização dos argumentos. Então, o projeto de texto me ajuda a selecionar, né, e organizar meus argumentos. Tá? Esse aqui é um aspecto muito importante. Outro benefício é otimizar o tempo. Porque se você já tem um esquema já pronto, fica mais fácil de você executar. Né? Então, é diferente de você meio que no rascunho, você vai meio que forçando as ideias a aparecerem, certo? Quando você já tem uma noção do todo, fica mais fácil você ir seguindo, né, na produção desse processo do rascunho, porque já está tudo se conectando, tá? Então, quando você começa a escrever já partindo direto para o rascunho e as coisas ainda estão um pouco nebulosas, né, com relação à argumentação, você meio que está meio que um pouco sem ideia, tá? Fica mais difícil, né, esse processo, tá? Então, quando você começa a escrever já tendo uma ideia de como ele vai terminar, isso certamente facilita, otimiza o seu tempo de escrita, tá? De produção. Outra coisa importante é fortalecer a argumentação, tá? Então, no projeto você consegue visualizar melhor se aquele argumento que você seleciona, se o repertório que você visualizou, idealizou, realmente está sendo ali bem utilizado, bem empregado. Ele tem um potencial para embasar, né, com bastante propriedade a sua argumentação, tá? Então, isso aqui é um benefício muito importante do projeto. Bom, e o que eu tenho que fazer nesse projeto, tá? Então, o projeto, como eu já falei, é como se fosse um esquema, como se fosse um mapa, como se fosse um guia, né? É um roteiro para que você faça a sua redação, tá? Então, a primeira coisa, né, é definir a tese, tá? Então, é você responder aquela pergunta: qual é a opinião que eu tenho sobre esse tema? O que eu penso? O que eu acho? Qual é o meu ponto de vista? Qual é o meu posicionamento? Certo? Depois, você vai ali, né, de forma breve, resumida, né, já indicando quais são os argumentos. Ah, no desenvolvimento 1, vou falar disso, vou falar X, vou falar Y, vou usar o repertório Z. Desenvolvimento 2, vou falar aqui, né, da ideia aqui K, vou dar aqui a ideia L, vou usar o repertório M. Enfim, você vai visualizando, você pode até fazer um esquema mais visual, como se fosse assim uma espécie de mapa mental, pode fazer também, tá? Esse processo, né, do projeto. Pode se confundir, né? Pode ser também uma espécie de brainstorming, tá? Aqui, né? Então, brainstorming, tá? Que é justamente a tal da chuva de ideias, né? É você meio que vai pegando as ideias, né? Que vão surgindo, né? Aparentemente são ideias que não se conectam e depois você vai pensando, né? Selecionando aquelas ideias que têm mais relação entre si, que vão render um texto melhor, tá bom? Então, é mais importante você ter muitas ideias e a partir dessas muitas ideias você chegar, né, em dois problemas, em duas teses, dois tópicos a serem discutidos, né, bem selecionados, que em si eles se complementam bem, né, desde o ponto de vista, do que simplesmente você, né,
só ter duas ideias e já vai logo direto com elas, tá? Então, às vezes, é melhor você ter mais para você selecionar o que tem mais qualidade, tá? Outra coisa também, repertório sociocultural, né? Como eu já tinha até colocado no esqueminha. Ao mesmo tempo que você vai raciocinando em cima, né, da linha de argumentação, né, do raciocínio, você já vai, né, ali apontando, tá, os repertórios que você pode usar. Então, a ideia, né, do Thomas Hobbes, do Karl Marx, e por aí vai, tá? Então você já vai, né, fazendo referência, o filme tal, o dado tal, do IBGE, enfim, tá? Então é nesse momento que você já meio que já indica, certo? Qual é o repertório que você pode utilizar, tá bom? E claro que você já pode incluir a sua proposta de solução. Você bota lá de maneira topicalizada, tá? De maneira resumida, certo? Para você visualizar, né, quem é o agente, qual é a ação, qual é o meio, finalidade, certo? Para depois você pegar tudo isso e colocar dentro de um período só, de uma estrutura, né, gramatical só, tá? E, além disso, você já vai dizendo qual é a ordem. Isso aqui é um ponto que é interessante, né? Porque visualmente você já entende o que vai vir primeiro, o que vai vir depois, tá? E aí você já vai construindo uma sequência lógica mais adequada, mais pertinente, tá? Para essa sequência que você entendeu. Às vezes você bota, né, sei lá, problema um, problema X primeiro, depois vem um problema Y, aí depois você ali raciocinando, fica pensando assim, cara, será que não é melhor colocar esse problema Y primeiro para fazer um gancho melhor, para fazer, né, uma retomada, uma progressão textual melhor, tá? Então é isso que você tem que entender porque esse projeto é importante, tá? Porque vai te dar uma percepção geral, tá? Do que vai vir na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. É uma visão geral que você vai ter, certo? É um mapa, é um direcionamento.